Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Como é que estão passando por esses tempos? Daqui a gente se mantém conversando virtualmente para tentar chegar um pouquinho mais perto de cada um, acalentar um pouco os corações e continuar nos mantendo em contato, continuar refletindo e conversando sobre essa obra maior de Deus, conversando sobre o amor, conversando sobre a fé, conversando sobre o que a gente pode fazer para se melhorar. E aí, quando eu estava pensando no que conversar com vocês nesse vídeo, me vieram muitas inquietações. Eu fiquei pensando, poxa, o que será legal para falar com o pessoal? Não deve ser só aquilo que eu quero falar, mas o que será que eu imagino que as pessoas querem ouvir? Afinal de contas, uma conversa é uma troca, né? E aí, de imediato, eu pensei na coisa que eu acho mais legal da doutrina espírita. A coisa que eu acho mais interessante, que foi aquilo que me chamou, né, para ler, para começar a estudar, que é o fato de ser uma doutrina questionadora. Desde que Allan Kardec começou a codificação, o que o baseou, o que o guiou, foi a condição de fazer pergunta, de criar um método para avaliar o que ele estava enxergando, o que ele estava vendo acontecer, o que ele estava vendo se desvelar na frente dele. E ele foi questionando, perguntando de um jeito, perguntando de outro jeito, para ver se confirmava. E assim a nossa doutrina surgiu, propondo para a gente e oferecendo para a gente a ideia de que não há mistério que não possa ser revelado. Basta que a gente tenha a criticidade e a boa vontade de fazer as perguntas e que a gente tenha o coração aberto para receber as respostas que podemos receber ao passo e à medida da nossa maturidade, da nossa condição de entendimento dessa resposta. E aí, a partir disso, eu comecei a pensar sobre como é que essas respostas têm chegado a nós e o que é que a gente tem feito com elas. Vou mostrar para vocês uma forma que me ajudou a compreender um pouco. Faz de conta que a gente é uma ilha. A gente é uma ilha assim pequenininha, no meio de um oceano bem grande. O nosso contato com o desconhecido, que seria todo esse mar, é marcado pelo nosso contorno. Eu me relaciono com o desconhecido na minha superfície, na minha borda, no meu entorno. Eu me ponho em contato com esse desconhecido de acordo com o tamanho que eu tenho, o tamanho da minha consciência, o tamanho da minha compreensão. A partir do momento que eu vou fazendo perguntas, que eu vou estudando, que eu vou lendo, que eu vou buscando o que é verdade para mim, sem me aquietar com simplesmente, é assim porque é assim, eu cresço. Eu viro uma ilha maior. O oceano continua lá, cheio de mistérios, gigante, potente, profundo. Mas a minha superfície de contato, a minha área, o meu contorno, ficam bem maiores. Eu consigo me relacionar mais e melhor com esse diferente, com esse misterioso, com esse mistério. Mas ao mesmo tempo também, quanto mais eu sei, mais desconhecido toca em mim. Quanto mais eu sei, quanto mais eu tenho consciência, quanto mais aprimoramento, mais aprofundamento eu tenho, mais eu percebo o quanto eu ainda preciso aprender, o quanto eu ainda preciso explorar e questionar, construir conhecimento e partilhar ele. E isso é uma coisa que acompanha a nossa comunidade humana desde os tempos mais primitivos. Se a gente para pensar um pouquinho na nossa história, desde as primeiras civilizações que a gente tem registro, sempre existiram necessidades e vontades de explicar o que acontecia no mundo. Fosse com fenômenos, fosse com relacionamento com deuses em formato de gente, em forma de animais, fosse cultuando as entidades e os elementos da natureza, não importa. Mas a gente sempre buscou essa compreensão. A gente sempre buscou esse contato com algo que a gente não conseguia discernir com a nossa pura consciência, né? Com a nossa pura racionalidade. E aí é uma coisa importante, que é mais ou menos por onde a gente vai caminhar
na nossa conversa de hoje. Como é que a gente questiona nós mesmos, entende que existe uma força maior e como é que a gente se comunica com ela? Como é que a gente se relaciona com ela? Como é que a gente manifesta essa nossa fé e como é que a gente põe essa nossa fé em funcionamento? Porque o que nos serve da vida é viver, o que nos serve da fé é pôr ela em prática, para acalentar o nosso coração e para sustentar nossas ações. E aí eu entendo que talvez o alimento da fé seja a oração. Essa oração que, quando a gente começa a fazê-la, não alimenta apenas o nosso aspecto consciente e racional, mas alimenta todos os aspectos do nosso ser, sem a gente nem perceber. E isso acontece porque Deus sempre dá a gente a liberdade total de escolha para conduzir os nossos atos, para conduzir as nossas ações. E talvez a gente deva se lembrar disso. Que a gente deve orar não apenas para se curar, mas que a gente deve orar para se fortalecer antes de qualquer coisa. Fortalecendo a nós mesmos, a gente pode se curar do que são as nossas mazelas, do que são as nossas dores, as nossas angústias. E a partir daí, a gente pode ampliar isso e começar a cuidar dos outros também. Vamos lembrar de Jesus. Eu vi um palestrante em algum momento falando sobre isso. Jesus vivia em meio a pescadores, que, como a gente sabe, acordam muito cedo para trabalhar. E quando os apóstolos acordavam para sair para pescar, Jesus já estava orando. Jesus se acordava para orar. Vocês vão me dizer que Jesus precisava se melhorar tanto assim? Precisava se curar de tanta coisa como nós precisamos? Jesus orava para se fortalecer cada vez mais, para entrar em conexão consciente, efetiva e ativa com o Pai. E a partir disso, ele ia contagiando a todos e entendia que quando a gente está numa relação desarmônica com o ambiente, conosco mesmos, com o ambiente em geral, com tudo que está à nossa volta, é aí que a gente adoece. E nesse momento que a gente está nessa pandemia de coronavírus, né, de Covid-19, a gente precisa entender de que a gente precisa cuidar não só do corpo, mas, como diz Leonardo Boff, cuidar da vida que anima esse corpo. E a gente cuida desse jeito. A gente cuida orando. Não adianta a gente ficar fazendo prece só quando a gente tá mal. E tanta gente só faz prece quando tá mal. A gente pode orar para agradecer. A gente pode orar para expandir a consciência. A gente pode orar para nos colocarmos como facilitadores, né, dos processos de pessoas que estão próximas a nós. Porque orar põe a gente em relação com Deus e em relação com a nossa comunidade. Orar cria esse senso de comunidade. Quando a gente está passando na casa de um amigo e ele faz: fulaninho, reza por mim. Ou eita, um outro amigo está precisando tanto de ajuda, vamos fazer uma corrente de oração para ele? Eu estou sentindo uma dor estranha aqui, será que tu pode rezar por mim? Tu tem uma reza forte? Essa reza forte se estabelece a partir do momento que as pessoas começam a reconhecer que a gente dá valor e dá importância a essa nossa conversa com Deus, que deve ser diária. Deus sabe tudo que se passa no nosso coração. Mas a gente precisa ter a atitude de querer revelar para que a gente possa melhorar. Vocês já pararam para pensar que quando a gente está naquele momento em que a gente vai começar a rezar, vem logo aquele pensamento que a gente queria esconder até da gente mesmo? É engraçado, né? É chato às vezes. A gente não quer nem pensar sobre aquilo, na hora que a gente se concentra para rezar, vem logo aquele pensamento. E aí é quando a gente precisa atentar para a importância da gente cuidar do nosso esquema mental, cuidar do nosso pensamento, cuidar do que a gente está construindo dentro da gente. Já tem estudos mostrando que quem ora, né, com frequência tem o córtex cerebral mais espesso,
Então, isso poderia indicar uma resistência maior à depressão. Então, as pessoas, poderia indicar que as pessoas que têm esse córtex, né, mais espesso têm menos tendência à depressão. Já tem estudos também mostrando que quem ora ativa o lobo frontal e o sistema límbico no nosso cérebro, que são áreas super importantes para o nosso funcionamento cotidiano e para as nossas emoções. Mas, para além disso, a gente pode pensar o quanto é libertador a gente orar. O quanto, a partir do momento que a gente reza, a gente coloca para fora aquele tanto de angústia, aquele tanto de medo que estava guardado no nosso coração. O quanto a gente se sente mais leve. Orar é oferecer para quem a gente tem a consciência, tem a certeza de que está olhando por nós e cuidando de nós, aquilo que a gente não está conseguindo dar conta sozinho. Então, é importante que a gente cuide dessa nossa conversa mental para que a gente possa oferecer a Deus, às entidades às quais a gente roga, o que for mais sincero e mais honesto. Porque Deus alimenta a gente com o que a gente oferece, com o combustível que a gente dá a Ele. Ele age na nossa vida a partir da nossa ação com relação a Ele. Ele não dá nada pra gente que já não seja nosso. Ele só nos dá a liberdade de sermos quem somos. E aí, a partir disso, a gente pode pensar um pouco no como é que a gente está construindo a nossa oração. Como é que a gente está se concentrando para orar. Tem uma pesquisadora daqui de Pernambuco, Márcia Araújo, da Universidade Federal. Quando eu estava pensando aqui o que eu ia conversar com vocês, eu li um texto dela que eu achei muito bonito, porque o título do texto era "O meu corpo é um templo e a oração é uma dança". A oração não precisa ter formatos pré-estabelecidos. A oração pode ser como você acredita que manifesta melhor a sua consciência livre. Contanto que seja sincera e honesta para você, será muito bem acolhida. A oração pode ser através da admiração, a admiração verdadeira, que faz com que a gente se mobilize, com que a gente fique feliz, com que a gente emane pureza e com isso fertilize essa terra, né? Com a gente fertilize esses novos frutos que a gente está admirando. A oração pode ser através do bom humor, porque quem vive com humor, com bom humor, está confiando na presença e na benevolência de Deus. Tudo bem, às vezes a gente não está se sentindo bem. Tudo bem, às vezes a gente não está sorrindo. Tudo bem, às vezes a gente tem medo. Mas o que importa é que no momento da prece, no momento da oração, a gente coloque isso com verdade. E a gente peça ajuda e creia. Mark Dumas diz que, a respeito da aridez experimentada por aqueles que oram, a oração sempre conduz a um futuro mais vivo. Um futuro mais vivo. Que eu imagino que seja isso que todos nós queremos, né? Um futuro de presença. Um futuro em que a gente possa conscientemente agir, sorrir, orar, cuidar, amar, cair, levantar, continuar, recomeçar, persistir. A persistência é um dos grandes aprendizados que a gente tem nessa vida. A gente conseguir não recusar o que a vida nos oferece e sim tirar um aprendizado, tirar um proveito de tudo isso. Orar, se concentrar para rezar, é aceitar o amor que Deus oferece pra gente. E Ele oferece isso o tempo todo, sem que a gente precise nem pedir. Mas é tão bom quando a gente se faz ativo nessa relação. Então, vamos parar um pouquinho para pensar que é nossa responsabilidade cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso próximo, cuidar da nossa comunidade. É nossa responsabilidade construir esse futuro vivo que a gente quer. É nossa responsabilidade nos fazermos presentes, nos fazermos atuantes, nos fazermos generosos e expandirmos o nosso coração
para uma beleza que a gente nem tem consciência ainda. Orar é conversar com Deus. Mas é importante também que a gente reserve um tempinho para meditar, porque meditar é ouvir a resposta que Deus nos oferece. E aí, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, eu vou ler um texto do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês todos já conhecem. Está no capítulo 27, Pedir e Receber, a felicidade que a prece proporciona. É um texto de Santo Agostinho, em Paris, 1861. Venham, vocês que desejam crer. Os espíritos celestiais chegam para anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para dar a todos os seus benefícios. Homens de pouca fé, se soubessem o quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. Ah, como são comoventes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. Ela é o orvalho divino que acalma o calor excessivo das paixões. A prece, sendo a filha primeira da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estão sempre com Deus. Para vocês, não existem mistérios, pois Deus se revela através da prece. Apóstolos do pensamento, a prece os leva a conhecer a verdadeira vida. A alma se desprende da matéria e se eleva aos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade ainda desconhece. Avancem pelos caminhos da prece e ouvirão as vozes dos anjos. Que harmonia! Não é mais o ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e suaves dos serafins, mais delicadas que as brisas da manhã, quando brincam na folhagem dos nossos bosques. Com que alegrias irão caminhar? A linguagem da terra é pobre para definir a felicidade que irão sentir, pois ela entrará por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte quando se está em oração. Doces vozes, deliciosos perfumes que a alma ouve e sente ao se lançar pela prece nessas esferas desconhecidas e habitadas. Sem o peso dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Orem, também como Cristo orou quando carregou sua cruz até o Calvário. Carreguem sua cruz e sentirão em suas almas as mesmas doces emoções que o Senhor sentiu, ainda que carregando a cruz infame. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Então, pessoal, que a gente saiba cuidar das nossas dores, conversar com elas, entender o que elas nos comunicam e oferecer bons pensamentos, construir para nós mesmos bons pensamentos, compartilhá-los com Deus, com os nossos anjos da guarda, com os nossos amigos espirituais. Orar por nós mesmos, pela nossa família, pelos nossos amigos e pela nossa comunidade. É assim, juntos, numa corrente de oração potente e fervorosa, que a gente vai construir esse futuro vivo e melhor a cada dia para todo mundo. Até a próxima. Tchau!